E para concluir a parte 1 do nosso trabalho e essa etapa também de engenharia de atributos, vamos fazer o recoding de variáveis categóricas. Isso também vai concluir este primeiro Jupyter Notebook, então passaremos para a parte 2. O que é o recoding de uma variável? Eu já executei todas as células, observe a explicação. Veja a variável change, ok? Chamei o value counts para contar a quantidade de registros de cada categoria. Eu tenho os valores no e ch, que indica change. Então eles colocaram no change, sem mudança. Ch, change, sim, teve mudança. Bom, isso não é legal. Primeiro, porque a variável está com valores string. Isso será ruim mais tarde, dependendo do tipo de análise. Segundo, porque o no e o ch não estão intuitivamente indicando aquilo que representa a variável. Eu vou fazer o recoding. Olha aqui, ó. Quando for ch, houve a mudança, certo? Houve o change. Vou colocar como classe positiva. Vou colocar 1. Quando houve no, não teve mudança. Então 0, classe negativa. Pronto, isso é o recoding de variáveis. Por que isso é importante? Por várias razões. Primeiro, porque você converte a variável de categórica para uma representação numérica. A variável continua sendo categórica, mas ela agora é representada por números. Isso vai facilitar o trabalho, principalmente se depois eu aplicasse Machine Learning. Segundo, eu padronizo o meu dataset, porque eu vou fazer isso para diversas variáveis. Veja, por exemplo, a próxima, que é o gender. Eu tenho feminino e masculino. Eu vou colocar 1 para masculino, 0 para feminino. Depois eu tenho diabetes. Veja que eu tenho yes ou no. Eu vou colocar 1 para yes, 0 para no. Então, com isso, eu padronizo o meu dataset. Ao invés de deixar cada variável com o valor que a pessoa decidiu na hora de criar o dataset, eu padronizo. Lembrando que normalmente adotamos a seguinte convenção. Não é obrigatória, é uma convenção amplamente usada. 1 representa a classe positiva, 0 a classe negativa. Eu sei que você vai perguntar o seguinte, mas espera aí, significa que a mulher é negativa e o homem é positivo? Não, é só uma convenção. Aqui não tem nada a ver de melhor ou pior. É puramente a classe que representa o sim e a outra que representa o não. No caso de masculino e feminino, normalmente usamos 1 para masculino, 0 para feminino. Ok? É uma convenção amplamente usada. Nós então fazemos o replace. Observe agora no meu conjunto de dados que eu tenho os dados cada vez mais padronizados. Eu estou conseguindo converter valores que estão como string, como texto, para representação numérica. Isso é ótimo na hora que eu tiver que fazer cálculos, treinar modelos de machine learning e assim por diante. Vamos fazer um pouco mais ainda de recoding. Também reduziremos o resultado do teste AUC, que é uma das variáveis no conjunto de dados, e o resultado do teste sérico de glicose em categorias de normal, anormal e não testado, com valores 1, 0 e menos 99, respectivamente. Observe aqui a variável AUC result, ou seja, o resultado desse teste. Veja que eu tenho os valores none, maior que 8, norm, que é normal, e maior que 7. Então eu tenho 4 categorias nessa variável. Para a outra variável, que é a maxiglucer1, eu tenho none, norm, mais que 200, mais que 300. Pois bem, eu vou mudar isso. Quando for maior do que 7 ou maior do que 8, eu vou colocar 1. O que é 1? Classe positiva, ou seja, o resultado foi positivo para esse exame. O norm indica que foi resultado normal, coloco 0. E para o none, eu não posso colocar nenhum nem 0, concorda? Concorda ou não? Não é obrigado a concordar. Pode colocar aí no fora do curso, debatemos, não tem problema algum. Veja, o none não houve resultado para o exame. Se eu coloco 1, está errado. Se eu coloco 0, também está errado, porque não houve resultado. Então eu vou colocar a categoria menos 99. E aí eu vou documentar. Menos 99 indica que não houve resultado para o exame naqueles pacientes. Quem tiver menos 99 agora, eu sei que não teve resultado desse exame. Depois disso, vou fazer o replace na outra variável usando a mesma estratégia. Mais que 200, mais que 300, 1, norm 0 e none menos 99. E aí executa e então faz o recode dessas variáveis. Observando o dataset, ele está ficando cada vez mais bonito, não é? Sem dúvida alguma. Vamos continuar e concluir esse Jupyter. Alguns pacientes no conjunto de dados tiveram mais de um encontro. Você leu, claro, o dicionário de dados, não é? Você sabe que a coluna Encounter ID indica o encontro, que na prática é a consulta. Ou seja, o paciente esteve diante do médico. Simplificando em português bem claro. Não podemos contá-los como encontros independentes, porque isso influencia os resultados para aqueles pacientes que tiveram vários encontros. Assim, tentamos várias técnicas para recolher e consolidar vários encontros
para o mesmo paciente, como considerar a permanência média no hospital em vários encontros, considerar a porcentagem de alterações na medicação em vários encontros, considerar o número total de encontros para substituir o AD exclusivo do encontro, considerar a combinação de diagnósticos em vários encontros como uma lista. Por fim, o ideal foi deixar apenas um registro de encontro para cada paciente e optamos por manter o primeiro. Então, isso aqui já foi tentado. Eu não trouxe todas as tentativas, senão o curso não acaba nunca, não é? Se eu mostrar tudo que pode ser feito em cada estratégia, o curso vai durar até o infinito. Eu vou estar aqui com 99 anos ainda gravando as aulas para você. Você não quer isso, nem eu. Concorda comigo? Então, depois de tentar essas opções, adotamos essa estratégia que está descrita aqui para você. Aliás, isso é importante, hein? Quando você for documentar o seu resultado, muito provavelmente vão perguntar para você: você tentou fazer isso? Você tentou fazer aquilo? A minha recomendação é: tente primeiro, hein? Porque depois, quando você estiver diante do tomador de decisão, ele vai te perguntar: e aí, você tentou fazer isso? Tentou essa modificação? Pela minha experiência, o ideal é tente um pouco antes. Nem que você não faça tudo que for possível. Mas tente adotar uma estratégia, documente o resultado, tente adotar outra, documente o resultado, depois escolha a melhor estratégia. Vamos então remover duplicidades por ID de paciente, lá está, mantemos somente o primeiro registro. Aqui está o total de registros depois dessa mudança, caímos para 68.629 linhas, com 24 colunas, e então salvamos o resultado do nosso trabalho. Ufa! Chegamos ao final dessa primeira parte, que envolveu muita limpeza e transformação dos dados e muita engenharia de atributos. Eu trouxe várias técnicas para você que você vai aplicar em qualquer projeto, hein? Recategorização de variável, cálculos que você pode realizar, como por exemplo o cálculo de comorbidade, agrupamento de variáveis e o recoding de variáveis categóricas. Salvamos o resultado em um arquivo CSV e vamos agora para a parte 2. Vamos analisar os nossos resultados. Muito obrigado, até a próxima aula.